Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Mergulho Profundo, o espaço de análise aqui do jornal Alfredo Wagner Online. Se a ideia é ir além da manchete, sabe? Entender de verdade o que os dados contam, este é o seu lugar. Então aproveita que está aqui, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma conversa nossa. Hoje a gente vai se debruçar sobre algo que, à primeira vista, parece uma simples curiosidade. Uma lista de nomes e sobrenomes. Parece simples, né? Mas quase nunca é. Exato. A Prefeitura de Alfredo Wagner, lá em Santa Catarina, mergulhou nos dados do censo de 2022 do IBGE e publicou a lista, os 10 nomes e os 10 sobrenomes mais comuns da cidade. A nossa missão aqui, então, é tratar essa lista como um mapa, sabe? Um mapa do DNA cultural do lugar. É a perspectiva perfeita. Cada nome é uma pista. O que isso revela sobre a alma e a história dessa comunidade? Porque, no fundo, não é só estatística. É memória viva. Cada nome ali carrega ecos de tradições, de migrações, das famílias que construíram aquele lugar. A gente vai, basicamente, decodificar essa certidão de nascimento coletiva de Alfredo Wagner. Ótimo, então vamos começar pelo começo, pelos nomes próprios. E aqui, o topo da lista não chega a ser uma surpresa para quem conhece o Brasil. O nome Maria reina absoluto. Mas os números em Alfredo Wagner dão a dimensão dessa força. É impressionante, né? Muito. São 297 Marias. Isso dá quase 3% de toda a população da cidade. E o que mais me chama a atenção não é nem o primeiro lugar em si, mas a distância para o segundo. Sim. O segundo é João, com 154 registros. Ou seja, para cada João, você tem praticamente 2 Marias na cidade. Exatamente. Isso mostra que Maria não é só um nome popular. É uma instituição cultural, um pilar da identidade que reflete a tendência nacional, claro, mas com uma intensidade muito própria ali. É isso. E logo depois, consolidando essa base, vem José e Ana. O quarteto clássico. O quarteto fantástico da tradição luso-brasileira, né? Não tem modismo aí. Zero. São nomes atemporais. São nomes que atravessam gerações. Mas olhando a lista completa, uma coisa me saltou aos olhos. O empate técnico entre Pedro e Paulo. Ah, isso é maravilhoso. É uma coincidência muito simbólica. Pedro e Paulo, os 2 pilares da igreja ali, lado a lado nas estatísticas da cidade. Isso vai além de uma simples preferência, sabe? Sugere uma consciência cultural, religiosa muito forte. É escolher um nome com peso. Exato. O nome que âncora a família numa tradição maior. Aí a lista se completa com outros clássicos. Luiz, Carlos, Lucas, Gabriel. Só reforça essa ideia. Então, essa primeira leva de pistas, a dos nomes, nos diz o quê? Que a base da identidade de Alfredo Wagner é sólida, tradicional. E muito conectada a essa herança cultural cristã. É uma comunidade que, na hora de nomear os filhos, olha mais para as raízes do que para as tendências do momento. É a fundação do edifício. Perfeito. A fundação é robusta, clássica, feita para durar. Mas, para a gente entender a arquitetura completa do prédio, os detalhes que o tornam único... A gente precisa ir para a segunda lista de pistas. É aí que a história fica realmente complexa. E fascinante. Temos que olhar os sobrenomes. Perfeito. E aqui a nossa investigação, digamos, ganha um novo rumo. A lista de sobrenomes começa de uma forma bem previsível. No topo, com uma liderança esmagadora, está Silva. Como esperado, 921 pessoas. Quase 9% da cidade. Até aí, tudo dentro do normal para o Brasil. Depois, temos o empate. Souza e Santos. Também de origem portuguesa, muito comuns. sim, até o 3º lugar o roteiro é o mesmo da maior parte do país. A base é lusa. A história parece ser a mesma. Até que a gente chega no 4º lugar. E aí vem a virada na nossa análise. Exatamente. Porque em 4º lugar, quebrando completamente o padrão, aparece o sobrenome Schaffer, Schaffer. com 315 ocorrências. De repente, a melodia da história muda. A gente vinha com Silva, Souza, Santos e Schaffer. O que aconteceu ali para justificar um salto tão grande de um sobrenome germânico? Essa é a pergunta-chave. A presença de Schaffer tão alto no ranking é a prova, a evidência mais clara
da segunda grande força que formou Alfredo Wagner, A imigração. a imigração europeia do século XIX e XX. Isso nos diz que a comunidade alemã não foi um grupo que chegou e ficou à margem. Não, eles se tornaram uma parte central, essencial da cidade. Seus descendentes prosperaram a ponto do sobrenome virar um dos pilares da identidade local. E essa evidência não para aí, né? De jeito nenhum. Se a gente desce a lista depois de Oliveira e Pereira, que nos trazem de volta para a herança portuguesa, encontramos mais 2 pistas estrangeiras. Marianne, em sexto, e Horst fechando o top 10. Isso é fundamental. Horst, assim como Schaffer, é inequivocadamente germânico, não deixa dúvida. Mas o caso de Marianne, que a fonte até nos ajuda a entender melhor, é mais sutil. Sim. Ele tem uma origem que pode ser tanto ibérica quanto italiana. Vem do latim Marianus, que significa relativo a Maria. Olha só. E a fonte destaca que há registros na região do Vêneto, na Itália. Então, de repente, surge uma terceira camada na história, a imigração italiana. E é fascinante como o sobrenome Marianne se conecta de volta à nossa primeira lista. Onde Maria era o nome número 1. Exato. Parece que a devoção a Maria está presente tanto nos nomes quanto nos sobrenomes, vindo por vias culturais diferentes, a portuguesa e a italiana. Uma observação perfeita, é um fio condutor que une 2 partes da identidade da cidade. Então, essa lista de sobrenomes nos mostra um mosaico. 7 dos 10 são portugueses, a base da colonização. Silva, Souza, Santos, Oliveira. Pereira, Rosa, Dias, a herança da colônia militar Santa Teresa. E os outros 3? Schaffer, Marian, Horst. São as testemunhas da chegada dos imigrantes. E do enraizamento profundo deles. A identidade da cidade não é uma coisa ou outra, é a fusão dessas histórias. Então, se a gente junta todas as pistas, qual a conclusão da nossa investigação? Isso não é só uma lista para as pessoas procurarem seus nomes. De forma alguma. O que a prefeitura fez ao publicar esses dados foi transformar uma planilha do censo em um espelho. Um espelho onde a comunidade pode ver o próprio rosto com todas as suas camadas históricas. E o que significa ser de Alfredo Wagner, então? Significa carregar coletivamente a herança da fé popular nos nomes Maria e João. A história dos primeiros colonizadores portugueses, nos Silva e Souza, e o legado de trabalho dos imigrantes nos Schaffer e Marianne. É um uso brilhante de dados públicos para gerar pertencimento. Totalmente. Em vez de um relatório frio, a prefeitura ofereceu uma peça que gera conversa, que faz as pessoas lembrarem dos avós, das histórias de família. A matéria do jornal até elogia a iniciativa, e com razão, porque isso nos leva a uma reflexão maior. Como algo tão frio, um número de censo, pode ter tanto significado afetivo? Verdade. Cada nome ali não é um dado abstrato. Representa uma linhagem, uma história. O sobrenome Schaeffer não é só um conjunto de letras. Ele carrega a jornada de um imigrante alemão pelo Atlântico, a adaptação, a construção de uma comunidade. É um mapa. E esse fenômeno de Alfredo Wagner, essa mistura tão clara no topo da lista, é algo particular da cidade ou é um exemplo de algo maior? Eu diria que é um microcosmo perfeito do que define o sul do Brasil. Ah, interessante. Se fôssemos a uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, talvez trocássemos Schaeffer por Meneghetti ou Rossi. Mas a dinâmica seria a mesma. Uma base lusa forte que se mesclou com ondas de imigração europeia. Alfredo Wagner é um capítulo de um livro bem maior. Isso também levanta uma questão sobre persistência cultural, né? Num mundo globalizado, a força de nomes como José, Pedro e Paulo numa cidade pequena. Isso é resistência cultural ou é só inércia? Excelente pergunta. Eu acho que pende mais para uma resistência cultural ativa, mesmo que inconsciente. Escolher esses nomes é uma forma de dizer: nós pertencemos a esta linhagem, a esta tradição. É uma âncora. É uma âncora, uma afirmação de identidade. Mostra que os laços familiares e a herança religiosa ainda são forças muito, muito poderosas na cultura local. Uma perspectiva muito boa. E o artigo termina com um convite bem prático. Ele sugere que os moradores,
E por que não todos nós, né? Sim, claro. Que a gente consulte o site do IBGE para pesquisar a popularidade dos nossos próprios nomes. É uma ferramenta fantástica. Conecta essa história local com a grande tapeçaria do Brasil e permite que cada pessoa faça essa mesma investigação, mas com a sua própria história. De onde vem meu sobrenome? Onde ele é mais comum? Que história ele conta? É um exercício de autoconhecimento. Exato. E depois de toda essa análise, fica uma provocação final para quem nos ouve. Os dados que a gente analisou hoje são um retrato do passado. Contam a história que moldou Alfredo Wagner até hoje. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Se os nomes de hoje contam a história de ontem, quais nomes vão contar a nossa história daqui a 100 anos? Boa pergunta. Quando os pesquisadores de 2125 olharem as listas do nosso tempo, o que eles vão ler? A história da globalização, com nomes de origem inglesa? A de novas migrações? Ou a busca por individualidade, com nomes únicos e raros? Os nomes que a gente escolhe hoje estão silenciosamente escrevendo a história do futuro. Uma ótima reflexão para a gente encerrar. E com ela, fechamos a nossa análise de hoje. Obrigado por nos acompanhar neste mergulho profundo. E não se esqueça, para continuar explorando as histórias por trás dos dados, se inscreva no canal do Jornal Alfredo Wagner Online. Curta este vídeo e compartilhe. Assim, mais pessoas podem participar dessa conversa. Até a próxima!